tenossinovite, stenosante ou de Kerven. Acontece uma inflamação dessa bainha sinovial, desses dois tendões aqui, que são o extensor curto do polegar e o abdutor longo do polegar. Eles estão englobados aqui pelo retináculo dos extensores no primeiro compartimento. E aí, quando acontece fricção, movimentos repetitivos, a gente já vai ver todos os fatores de risco, aí, o que tende a causar, inflama essa bainha sinovial, que está englobada por esse túnel ósseo fibroso, e aí aquilo ali vai gerando um círculo vicioso, de maneira que mais inflamação, mais edema, mais agressão com a fricção ali, e já adiantando aqui, a maioria se resolve com um tratamento conservador, com injeções de corticosteroide, e eventualmente pode ser necessário uma liberação desse compartimento e também dessa bainha sinovial, que se forma um tecido inflamatório ali. Acabou a aula. Não, brincadeira. Agora a gente vai ver que existem, na verdade, diversos compartimentos extensores aqui. A gente vai ver diferentes lesões aqui, diagnósticos diferenciais também, e vamos entrar nos pormenores. Então, como eu mencionei, esse tendão, esses dois, na verdade, que estão aqui no primeiro compartimento, esses compartimentos é muito importante sabê-los, todos os conteúdos e a ordem disso aqui, inflama essa bainha sinovial, que são tendões de grande trajeto de excursão, e aí esse gel sinovial aqui dentro, líquido sinovial, ajuda no deslizamento, mas ele pode ficar englobado aqui no primeiro compartimento. São esses os dois músculos. Aqui a gente consegue ver melhor a bainha no compartimento, no primeiro. E aí a inflamação por movimentos repetitivos vai gerar essa tenossinovite stenosante, que acontece aqui no primeiro, mas a gente ainda tem outros compartimentos, até os 6, como a gente consegue ver aqui, numerado pelo Netter. Olha aqui é um trecho do material de observação anatômica, um pouquinho mais didático, separando aqui o conteúdo que a gente consegue ver bem direitinho, que é mais ou menos assim, ó, 2, 2, né, 2 aqui, 2 aqui, 1, 2, 1, 1. Isso aqui você tem que parar e dar uma lida para decorar, mas a gente vai falando aqui adiante, explicando melhor. Esse primeiro compartimento, ele é o limite lateral da tabaqueira anatômica, que a gente vai sempre pensar na posição anatômica. Então, lateralmente, a gente tem aqui esses dois tendões na tabaqueira, que é superficialmente visível, a gente consegue ver aqui. Isso aqui é o limite medial, que é o extensor longo do polegar, que ele vem aqui pelo tubérculo de Lister, que é esse outro aqui, mas a gente está falando dessas outras duas estruturas aqui, ó, que a gente consegue aqui, ó, essa tabaqueira que tem como assoalho e osso escafoide trapézio, muito mencionado no curso, também ramo da artéria radial, que vai perfurar posteriormente para formar o arco profundo. E a inserção é importante também, ó, do abdutor longo do polegar na base do polegar e o extensor curto na base da falange proximal. O longo se insere na falange distal. É importante saber também essa inserção do abdutor longo, porque ele tem correlação, como a gente viu lá no módulo de fraturas do membro superior, nessas fraturas de Bennett e de Rolando, onde a gente tem o desvio do fragmento por esse mesmo tendão aqui, que é tracionado pelo músculo. Não confundir com o adutor do polegar, abordado lá no módulo de lesões de articulação ali da mão, onde a gente então tem o adutor causando aquela lesão de Stener, eventualmente a aponeurose do adutor interpondo aqui na regeneração do ligamento colateral ulnar, que aí não consegue reduzir. Isso está lá no módulo de articulações, só fazendo um link aqui a gente consegue ver as inserções, ó, do abdutor longo, extensor curto, isso aqui é uma vista dorsal, e aí uma vista palmar ou volar a gente consegue ver aqui, ó, o abdutor longo, lembrando que o adutor tá aqui, ó, que está relacionado com a lesão de Stener, a sua aponeurose. Mas aí como é que dá tenossinovite stenosante? Tudo que causar fricção, até uma época que se falava em WhatsAppite,
por ficar movimentando muito o polegar. E então tudo que tiver flexo extensão, principalmente com desvio radial e atividade de abdução do polegar, extensão do polegar, entre essas atividades, mas um protótipo aqui muito comum é pós-parto, aqui por causa que as gestantes tendem a levantar os bebês, movimento típico, desvio radial, extensão do polegar, também o ambiente fisiológico com aqueles hormônios tem relação também com edema aqui e predispor a esse tipo de inflamação, mas diversas coisas podem causar isso. E aí no exame físico, além dos sinais cardinais inflamatórios ali, é importante inclusive palpar muito bem e saber a anatomia para fazer diagnósticos diferenciais que a gente já vai mencionar. O diagnóstico basicamente é exame físico. Existe o teste de Filkenstein, onde se faz basicamente um desvio contra a resistência aqui desses músculos que estão inflamados, estica. E aí dessa maneira, então, fazendo isso aqui e o desvio ulnar, a gente vai esticar essa região aqui, que vai causar uma dor aguda na região. Isso também pode ser palpável ali, seguindo o limite da tabaqueira anatômica. E é importante fazer o diagnóstico diferencial, como eu mencionei aqui, uma questão até do livro das 1000 questões da SBOT, falando na tenossinovite de Kerven, e a correta era, na verdade, que tem um diagnóstico diferencial já com a síndrome de intersecção. Essa que envolve aí o segundo compartimento. Olha aqui, ó, é muito próximo, tem que saber diferenciar. Por exemplo, se tu operar, ir cirurgicamente, querer injetar anestésico ou anti-inflamatório no local errado, não vai melhorar e vai só fazer mal para o paciente. Então, essa é a síndrome da intersecção, que acontece aí no segundo compartimento, onde a gente tem aqui o extensor radial longo e o curto do carpo. Esses dois aqui que vão ter correlação, que vão ter origem lá no epicôndilo lateral, lá em cima no cotovelo. E aí nessa região aqui, ó, eles fazem literalmente uma intersecção com esses dois músculos, com esses dois tendões aqui que passam por cima. E essa intersecção, esse atrito, pode inflamar e gerar essa condição, que daí é no segundo compartimento. Entre esses compartimentos também tem outras situações, daí indo mais para o lado ulnar, como por exemplo, essa número 5 aqui, no quinto compartimento, onde a gente tem o extensor próprio do dedo mínimo, mas essa condição ela é bem mais rara e ela está associada com doença reumatológica, artrite reumatoide e a ruptura espontânea e atraumática daí, por causa do acometimento ulnar aqui na artrite reumatoide. Lembrar que pode pegar a rádio ulnar distal, além dessas metacarpio-falangianas que são tipicamente acometidas. E aí essa inflamação local ali agride o tendão do extensor próprio do dedo mínimo, que inclusive é um macete quando vocês estão examinando a rádio ulnar distal. Menciono lá nessa aula específica aqui do curso das lesões da rádio ulnar distal, que quando a gente faz a extensão do dedo mínimo e seguir o tendão próprio, a gente vai cair exatamente em cima da rádio ulnar distal quando a gente está fazendo a extensão do dedo mínimo. Inclusive aqui um outro macete anatômico, se estou em dúvida entre o extensor comum dos dedos, ó, que a gente consegue agrupar eles por meio das interconexões tendíneas aqui, ó, por meio do dedo médio. Ele junta tudo aqui, ó, tá vendo? Junta e aí ele separa, e aí a gente tem aqui o dedo mínimo, que não acontece isso. E outra coisa é que os extensores próprios, tanto do indicador quanto do... Olha ali, ó. A gente tem aqui ele e os outros estão vindo aqui, ó, quando a gente mexe, mas ele tá ali, ó. O extensor. Mas em resumo, ó, todos eles, tanto o próprio do indicador como do dedo mínimo, eles ficam ulnares aos comuns, ó. A gente vê aqui o ulnar ao comum e aqui o ulnar ao comum também. E aí quando acomete esse quinto compartimento, chama essa lesão essa síndrome de Vaughan-Jackson aqui, que é uma ruptura espontânea traumática. E além disso tem o sexto compartimento, que aí envolve o extensor ulnar do carpo. Esse aqui, ó. Aqui a gente tem o quinto compartimento, né, envolvendo aqui o extensor próprio do dedo mínimo. E mais o ulnar, a gente chega no extensor ulnar do carpo, que ele tem uma bainha também. E tem uma lesão aqui que é essa subluxação, o snapping
do extensor unar do carpo, como a gente consegue ver aqui no vídeo bem interessante do pessoal lá da Universidade de Medicina de Cape Town, na África do Sul. Olha lá, aqui a gente consegue ver a subluxação aqui, ó, desse tendão que está unicamente no sexto compartimento do retináculo dos extensores. Olha ali, ó. A gente vê que ele subluxa. Isso acontece por causa da ruptura dessa bainha dele aqui. E tipicamente em pronossupinação a gente, ou alguns movimentos específicos, como ele fez no vídeo ali, a gente consegue movimentar o tendão, que aí ele subluxa porque ele não consegue ficar... Na verdade aqui é o rádio que gira sobre a una, né? É sempre o rádio que gira sobre a una, mas aí acaba levando essa massa muscular aqui de tendões e aí ele subluxa porque ele não está grudado aqui por essa bainha. Isso aí é um acometimento do sexto. Mas isso já está indo muito longe, né? Da região, de fato, da tenossinovite de Kerven, que é o mais comum de todos. E só um plus aqui de diagnóstico diferencial daí do lado ulnar. Aqui do punho tem mais coisas também faladas aqui no curso, né? A ruptura desse complexo da fibrocartilagem triangular. No módulo de fraturas tem também as diferentes fraturas dessa região aqui, mas a gente vai voltar a falar da região que dá mais problema, mais comum, da base do polegar aqui, que é a tenossinovite de Kerven. E aí se destaca aqui diagnósticos principais, a artrose, que é artrite, osteoartrite, da base do polegar, que também tem o nome de risartrose. Aí se faz o grinding test, que basicamente um teste de moer, se faz a carga axial e gira, bem como está aqui. E isso também se usa exame de imagem para avaliar se tem alterações degenerativas nessa articulação. Daí a dor é bem no assoalho da tabaqueira anatômica e não na região do tendão. Ficar muito atento, então, na palpação do exame físico e nesse teste aqui e no teste de Filkins para fazer a diferenciação. Além disso, aqui a gente já falou, né, da síndrome da intersecção, que acomete o segundo compartimento, que está bem pertinho. E ainda tem outra situação, que daí é mais volar, né, que seria uma tendinite do flexor radial do carpo, que aí tende a causar dor na região volar aqui. E aí movimentos típicos de flexão, ficar atento a essa anatomia. E além disso tem outra coisa. Olha aqui o nervo radial, o ramo superficial, tem uma condição que pode acometer esse nervo e causar sintoma. Que é isso aqui, ó. É a síndrome de Wartenberg. Que quando ele emerge aqui do extensor entre o braco radial e o extensor radial longo do carpo, esses músculos eles podem fazer como se fosse uma tesoura mesmo no nervo e irritar o nervo, que aí tende a causar sintomas típicos de acometimento de nervo no território do ramo superficial do nervo radial, que a gente já vai falar um pouquinho melhor dele, muito importante na parte cirúrgica, mas a topografia é isso aqui, ó. Isso é um importante diagnóstico diferencial. Olha a relação íntima aqui com esses tendões que são acometidos na tenossinovite. Então, os principais diagnósticos diferenciais, além do acometimento aqui da articulação da base do polegar e da risartrose, a síndrome da intersecção e essa área do nervo radial superficial aqui, para a gente não diagnosticar errado como tenossinovite estenosante de Kerven. E aí, como se trata, uma vez diagnosticado corretamente essa condição? Tende a responder bem com o tratamento conservador, apesar que leva um tempo. Então, meses, tem que modificar a atividade, pode-se tentar órteses também. E o que mais funciona aqui são injeções de corticosteroide, que tem que ser injetada exatamente dentro da bainha, ali que está inflamada, mas não no tendão e ao mesmo tempo não na gordura no tecido subcutâneo, que aí isso está relacionado com mais complicações que podem acontecer, como atrofia da pele e hipopigmentação ali nessa região. Tem que colocar bem na bainha. Aí metade dos pacientes, mais ou menos, então cara ou coroa, metade melhora, metade não melhora, aí em alguns meses após a injeção. Aí geralmente se tenta outra ainda injeção, e aí desses metade que não melhorou, ali uns 40, 45%, vai melhorar após a segunda injeção.
E, obviamente, é chave evitar as atividades que estão acometendo ali, que estão causando dor, né? Então, feito tudo isso aí, não deu certo, mais do que 6 meses, então, de falha de tratamento conservador, aí, então, pode-se tentar uma liberação cirúrgica, que é feita como está demonstrado aqui. Então, a gente vai fazer uma incisão na região da bainha e vai liberar esse compartimento, tirar também o tecido inflamado ali dessa bainha sinovial. E olha aqui, ó, cuidado com o nervo radial superficial, porque ele passa exatamente aqui em cima. Isso é um problema desse tipo de incisão aqui transversal, como a gente vai ver. E só para se localizar aqui, ó, topograficamente a tabaqueira anatômica, os dois tendões aqui, e a relação íntima com o processo estiloide radial. E lembrando aqui que o extensor longo do polegar, ele faz essa curva e ele vai subir aqui pelo tubérculo de Lister, tubérculo dorsal do rádio, que é o terceiro compartimento extensor. Mas vamos lá, vamos ver um procedimento aqui, ó, cirúrgico, esse vídeo do YouTube aqui desse médico aqui, ó. Então, fez a incisão transversal, vai liberando, dissecando, muito cuidado para não lesar o nervo radial e dissecando as estruturas. Ele vai tirar achou o abdutor longo do polegar, vai limpar a bainha dele, que está inflamada, vai tirar fora essa bainha e vai achar também o extensor curto do polegar ali, ele, ó. Inspeciona isso aí e finalmente libera. Vamos ver um outro vídeo aqui, um pouquinho melhor até, para vocês terem uma noção. Olha lá, incisão transversal. O problema disso aqui é que tem mais chance de lesionar o nervo radial, né? Porque o nervo radial ele passa aqui, então se tu faz transversal, tem mais chance de pegar ele. Só que esse tipo de incisão nessa região, de acordo com as linhas de Langer, tem uma aula só disso. Aqui no curso, elas cicatrizam melhor. Então, é por isso que se faz, esse tipo de incisão tende a se fazer, ó. E é muito importante tu dissecar com muito cuidado esses tendões, especialmente o abdutor longo, porque isso aqui tem muita variação. É mais comum tu ter esse tendão duplicado, às vezes tu tem mais de uma bainha ali desse primeiro compartimento, uma bainha acessória. Então, tudo isso aí tem que ser muito bem dissecado. Olha, o nervo radial superficial protegido, também tem que fazer isso para evitar a lesão. E tem que tirar todo esse tecido sinovial ali para não ter recorrência disso aqui. Então, quando recorre, está associado então a falha em reconhecer todos esses filetes de tendão e dissecar corretamente aquilo ali. Então, tem que fazer a descompressão correta. Só que do outro lado da moeda tem um problema, porque se a gente tirar muito dessa bainha e deixar esse tendão sambando, ele pode ficar subluxando. Muitos pacientes eles acabam eventualmente queixando que o tendão ele fica subluxando ali porque dissecou demais e aí ele fica instável. Em casos extremos, pode até subluxar, volar esses tendões desse primeiro compartimento extensor. E aí tem outros procedimentos, mas isso é bem menos comum, bem como a lesão aqui e a formação de neuroma, mas pode acontecer, tem que ficar atento. E também, eventualmente, essa síndrome da dor complexa regional, que tem uma aula que fala melhor disso aqui lá no módulo bônus dos Estados Unidos, que eu comento que lá nos Estados Unidos eles dão um complexo de suplementos, incluindo especialmente vitamina C, para prevenir isso aqui em todas as fraturas, que é comprovado que a vitamina C pode ajudar, especialmente fraturas dessa região aqui do rádio distal. Mas olha aqui, ó, a maioria não vai precisar da cirurgia e vai responder com tratamento conservador. Só que a recorrência é alta porque o polegar ele é o dedo mais importante da mão para fazer a pinça, ele é muito utilizado, então tende a recorrer essa lesão aqui, mas ela responde muito bem a imobilização, anti-inflamatórios não esteroidais, inclusive é uma das principais indicações, essas tenossinovites, que o AINE ele funciona bem. E inflamações propriamente dita, isso é uma inflamação, é diferente de uma tendinose. Isso é uma tenossinovite, é a bainha do tendão que está com problema. O tendão vai ter só problema se
eventualmente tu tiver uma doença reumatológica ou injetar muitas vezes o corticosteroide dentro do tendão e não na bainha. Aí sim pode enfraquecer esse tendão, alterar a estrutura dele. Mas em geral, esse tendão aqui, essa patologia responde bem com Lynes, ao contrário de tendinoses. E aí, em último caso, a liberação cirúrgica, mas é o que funciona, é o mais eficiente para isso e um retorno mais rápido é a cirurgia, só que tem algumas complicações, como a gente viu, que tem que estar ciente e tomar muito cuidado no momento da cirurgia.